todo poder e autoridade a Deus. A cura é o processo do regressar ao estado natural, a sua essência divina, na qual o amor e a alegria representam seu jeito saudável de viver. É como regressar à infância. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Iniciando um novo ano, desejamos a todos que seja um ano sempre melhor do que o anterior, com o amparo e a proteção de Deus. E desejamos que sejam todos bem-vindos também à nossa casa, ao nosso Centro Espírita Chico Xavier. Vamos então iniciar os trabalhos de hoje com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos da prática do mal, Pai. Em teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso irmão. Em nome de Francisco Cândido Xavier e de todos os mentores amigos desta casa, damos por iniciados os trabalhos da noite de hoje e também deste ano. Que assim seja. Hoje nós estamos contando com a colaboração, a participação do nosso irmão Kleberson Sperfeld, do Grupo Espírita André Luiz, de Nova Veneza, e que vai nos brindar com o tema A Caravana do Cristo. Vamos abraçá-lo com o nosso carinho. Obrigado. Boa noite a todos. Todo mundo bronzeado, já voltando do verão, né? Da praia, do descanso. E voltando, como começar o trabalho também, né? Trabalho que aparentemente para no mundo físico, mas no mundo espiritual acaba sendo cada vez mais incessante. E a caravana do Cristo se resume a isso: a caravana do plano espiritual, a caravana do plano material. Quando vemos aqui irmãos e irmãs de fé reunidos, formando essa instituição de amor, de auxílio, com o propósito de manter acesa a chama do Evangelho de Jesus, né? Devemos ficar cheios de alegrias. Essa instituição leva um pouco também das marcas do Cristo, porque ela foi erguida com muita devoção, carinho, esforço coletivo, daqueles que estão aqui encarnados e de muito antes, né, sendo organizado no plano maior pelos Espíritos de Luz para que estivéssemos aqui hoje. Prepararam o caminho até aqui e continuam amorosamente a inspirar e guiar os trabalhadores da casa. As raízes espirituais que vinculam esta casa ao plano maior são de significativa importância. Tanto é que o mentor da casa é Chico Xavier, e a gente sabe de todo o legado que ele nos deixou aqui quando encarnado. Muitas vezes não paramos para dimensionar a grandeza
enquanto estamos aqui no mundo físico. Um trabalho de tão grande dimensão que é o de evangelizar corações. Conta sempre com uma fileira de devotados servidores, que são admitidos pelo Cristo. Não por suas qualidades, por seus méritos, ou ainda pelas dificuldades, porque precisa passar por aqui, ou as lutas íntimas que os trabalhadores travam consigo mesmo. São chamados porque a obra do Evangelho no mundo é, em essência, a própria obra de transformação do ser humano. Sabemos que muitos trabalhadores já passaram por aqui, já voltaram para a pátria espiritual. Outros mudaram de cidades, outros ainda por algum motivo deixaram de frequentar a casa ou começaram a frequentar outras casas, né? Mas todos têm a sua devida importância. Nem que seja para atrapalhar um pouquinho, porque seria muito fácil o trabalho, né, sem dificuldades. Muitas vezes os trabalhadores daqui sofrem ataques dos próprios companheiros que já não estão mais em sintonia, que perderam o vínculo, o propósito com o trabalho de ajuda, de auxílio, né, para nós mesmos, para com os nossos irmãos. Cristo pede, antes de tudo, renúncia. Pede que sejamos portadores da sua luz e da sua palavra. Palavra que ampara. O suor dos trabalhadores da casa, que trabalham aqui ou até mesmo fora das quatro paredes, muitas vezes o choro amargo não foi contemplado, nem contabilizado. Porém, Jesus, que a tudo nos vê, confia em nós e na nossa profunda dedicação. Ele, com sua sabedoria, vem e nos recruta para o trabalho na senda do bem. Forma-se então uma caravana de trabalhadores que aqui, encarnados, vão e vêm. Mas que no mundo espiritual forma-se uma caravana ainda maior de espíritos de luz liderados por Jesus Cristo e que eles vão em buscas dos irmãos que estão ainda perdidos, não permitindo que ninguém fique para trás nesse planeta que está a caminho da regeneração. Nós, encarnados, temos o hábito ainda quase que infantil de valorizar o que é temporário. A morte do corpo físico não extingue o trabalho que vemos aqui, pois a sua origem está inicialmente no mundo espiritual. Portanto, Jesus vem, recruta cada vez mais irmãos e irmãs para fortalecer essa caravana. Essa caravana prossegue em viagem, prossegue o seu trabalho e cabe a nós, aqui encarnados, e os desencarnados também, sermos sensatos, humildes, sintonizados para fazer parte dessa caravana e termos, né, a honra de dar a continuidade do trabalho de Jesus aqui na Terra. Portanto, essa manifestação de fé, de amor, de alegria que vem de Jesus, nos mostra e dá a oportunidade do trabalho digno de auxílio aos irmãos. Vem também ressignificar o sentido da palavra empatia, de se colocar no lugar do outro e de se alegrar quando praticamos o bem ao outro, quando damos sentido à nossa vida, à nossa existência e da alegria do dom de poder auxiliar. Até hoje, corações em luta, em provas, em expiações por todo esse planeta, são todos os dias resgatados, atendidos, auxiliados, iluminados, esclarecidos, por vontade desses valorosos trabalhadores. Um trabalho que é de união, realizado aqui e em todas as outras casas onde o Cristo e seus ensinamentos são edificados.
É quase que contraditório a gente ter aqui que falar e exaltar as virtudes de união quando se fala do trabalho de Jesus, pois isso deveria constituir um dever para nós. A separação, a intriga, personalismo, individualismo não fazem parte nenhuma, não é uma combinação de sucesso no trabalho do Cristo. A obra do Cristo é de fraternidade, uma obra de absoluta sintonia com a lei divina. Deus, que é Pai de todos nós e vela por todos sem distinção. Deus quer o bem e a felicidade de todos os seus filhos. E que honra fazer parte desse trabalho. Pequenininho como é o nosso lá em Nova Veneza, 5, 6 pessoas, como é grande aqui, como é em todo o país, né? Todo o Brasil, nós temos a felicidade de ter, né, a maior concentração de espíritas no planeta, e esse trabalho é valoroso. Temos que ter orgulho do que fazemos aqui, aquele orgulho bom, tá? Então, os corações que aqui estão, se dedicam, se unem, sacrificam, trabalham, contam com a inspiração do mundo maior para levarem adiante esse trabalho. Só que a caravana ela começou muito antes disso. Vamos falar dos apóstolos e dos discípulos, o que a gente tem mais facilidade de entender, que são praticamente os primeiros caravaneiros, né, que Jesus recrutou pessoalmente aqui na Terra. Sempre é muito difícil falar desses homens e mulheres, pois o próprio Allan Kardec nos alertou que temos a mania de assimilar tudo ao nosso ponto de vista. E costumamos medir os discípulos e os apóstolos mediante critérios puramente humanos. Mas Cristo viu nesses valorosos espíritos a garantia de projeção do Evangelho na Terra. Pensem numa empresa, um trabalho de recrutamento. Os recrutadores contratam baseado em orientações de especialistas, parâmetros, perfis para cada tipo de trabalho. Buscam no mercado pessoas que são capazes de dirigir, de controlar as empresas. E, naturalmente, eles adotam critérios puramente humanos. Habilidades, diplomas, tempo de serviço, experiência. Quantos de nós aqui já não passou por uma entrevista de emprego e foi ou contratado ou dispensado? E quando se refere à figura de Jesus e ao trabalho de evangelização que ele fez há 2000 anos atrás e mais recentemente, com a vinda do Consolador prometido, que é a doutrina espírita, o Espiritismo vem nos mostrar qual a real condição de Jesus. Ele que é o governador desse planeta, e ainda mais, né, o espírito de maior envergadura moral que já passou por aqui, ele teve uma legião de geneticistas, de engenheiros siderais, de espíritos angélicos, e eles co-criaram esse planeta. Criaram os oceanos, os continentes, desenharam cada planta, cada espécie da flora terrestre, apresentando projetos para cada sistema que veio a ser implantado. Projetaram a fauna, portanto, cada espécie animal foi desenhada e meticulosamente implantada. Geneticistas que acompanham até hoje o desenvolvimento biológico de cada espécie animal e vegetal. Espíritos angélicos que mesmo ainda, depois de atingirem o mais alto grau de desenvolvimento moral, continuam cooperando com essa obra infinita de Deus.
Portanto, ao encarnar no planeta Terra, poderia o Cristo ter trazido seus cooperadores angelicais. Poderia ter vindo, ter sido acompanhado por uma legião de espíritos puros. No entanto, ele deixa a governadoria, deixa tudo organizado e se prepara por 1000 anos. Vem até nós e sonda seres humanos. Seres humanos, como nós. Ele sabia das dificuldades que iria enfrentar, pois que não é de fácil lidar com gente, né? Mas tem uma explicação fácil e quem diz para nós é Emmanuel. Emmanuel diz assim: com a finalidade de que pudéssemos nos identificar com eles, para que pudéssemos olhar e examinar cada apóstolo e cada discípulo e nos sentirmos pertencentes, para que pudéssemos ter a sensação de pertencimento na obra de Cristo. Sendo assim, falar de Simão Pedro como um pescador de Cafarnaum é quase não perceber os critérios que levaram Jesus a escolher aquela obra. E é também desconsiderar os aspectos do trabalho de Jesus. Ele formou o planeta. Portanto, se ele veio ao mundo, é porque o seu trabalho não é mais o mundo. Planeta Terra. Seu trabalho somos nós. A obra do Cristo agora é a obra de regeneração da criatura humana. E é bom dizer isso porque nós imaginamos sempre que Jesus está recrutando trabalhadores para trabalhar alguém. Mas não. Jesus sempre recruta servidores para primeiro transformar o servidor. Primeiro ele chama alguém para redimir esse alguém. E através da redenção desse servidor, pode redimir outros que convivam com este servidor. Portanto, se você fosse recrutar, fosse você o senhor da seara, você talvez teria chamado Maria Madalena. Porque você teria visto somente nela um coração feminino, os sinais externos de um coração que se entregou ao prazer físico, à riqueza, à ostentação de bens materiais, a obra de Cristo. Redimi-lo significa redimir todos os espíritos na terra que têm os mesmos traços de personalidade dele. Redimir Saulo em Paulo é ter construído no mundo um caminho para a redenção de todos os intelectuais arrogantes que existem na terra. E talvez você olhe apenas para aquele homem velho, de barba branca, baixa estatura, publicano, que luta para manter a sua família, para cuidar dos seus trabalhadores. E talvez nos nossos critérios humanos não teríamos chamado Zaqueu. No entanto, no olhar de Jesus, ele via Bezerra de Menezes. Portanto, a grande obra de recrutar Zaqueu era, na verdade, a obra de transformá-lo em Bezerra de Menezes. Porque transformando Bezerra de Menezes, Zaqueu em Bezerra de Menezes, todos os patriarcas encontrariam um caminho para a regeneração dos seus espíritos. Então, a gente presenciando a imaturidade, o arroubo, o entusiasmo, a ingenuidade de dois jovens de 14 e 15 anos de idade. Você não teria recrutado esses jovens
Mas se o olhar humano via Tiago Maior e João, jovens inexperientes, mas bem intencionados, alegres, exaltados, os olhos do Cristo enxergavam em João Francisco de Assis. E já enxergava em Tiago Maior o primeiro mártir da era cristã, que foi assassinado aos 44 anos, em nome de Cristo. E ele prossegue no trabalho da caravana. Vamos olhar para o menino João, 15 anos de idade. Você viria quem futuramente iria conduzir a doutrina espírita nesse planeta? Então talvez você pense que o Cristo chamou João para realizar um trabalho no mundo. Mas Jesus o chamou para realizar nele um trabalho. E com base no capítulo 15 de Crônicas de Além-Túmulo de Humberto de Campos, nós sabemos que foi dada a João, confiada a ele a responsabilidade de trazer para nós o Consolador prometido na face da terra. Nosso diretor, que dirige o Espiritismo. E se vocês preferirem, ou João ou Francisco de Assis, está tudo certo. Mas se a gente tivesse convivido com aquele senhor, um pai de família, que lutava pela própria manutenção sua e dos seus filhos, se você ouvisse, se você o ouvisse falando, talvez você não o escolhesse para liderar o colégio apostólico. Tenho certeza que se nós tivéssemos na nossa empresa um funcionário que nos negasse 3 vezes, dificilmente a gente entregaria a ele a condução da nossa companhia. Grande parte do trabalho que Jesus confia a Simão é o trabalho de transformá-lo em Simão, Pedro, que a gente conhece hoje. Foi a pedra fundamental para que o Evangelho fosse espalhado mundo afora. Esses fatos desconcertantes para os encarnados nos levam a profundas reflexões. Quais elementos nós temos para julgar as escolhas de Jesus? Até onde nós conseguimos enxergar? Até onde o ser humano consegue ter discernimento para ver que as escolhas de Cristo vão muito mais além do que aquilo que vimos aqui? Jesus vê no fundo de nossa alma. Você seria capaz de olhar para o senador Públio Lentulus e ver Emmanuel? Difícil. Mas há um elemento que nós espíritas, em geral todos nós, nos esquecemos. Esquecemos da imortalidade da alma e dos compromissos assumidos por esses espíritos de nobreza. João Evangelista ainda continua. Maria Madalena ainda continua. Todos os que um dia foram chamados continuam ao lado de Cristo. Bezerra, Joana, Eurípides, Chico, agora recentemente Divaldo. Toda a caravana se faz presente. Que aqui estão, eles prosseguem, porque o trabalho nunca sofreu problema de continuidade. E a pergunta que muda agora, que é decisiva, aonde é que a gente se encaixa nessa caravana? Onde você agrega? Ou qual será a hora que você começará a agregar? Que hora soará no relógio da sua evolução? Começar a auxiliar, contribuir? Que horas nós vamos compreender que essa caravana é milenária?
Jesus vê em nós criaturas frágeis, mas que temos potencial. E cabe a nós, somente a nós, despertarmos esse potencial. Hoje nós temos tudo ao nosso alcance: conhecimento, literatura, muita informação. Mas naquele tempo, aqueles pobres trabalhadores, seguir Jesus, alguém que tinha chego intitulado como rei, e que não tinha nenhum exército, era difícil, mas claro que conviver com Jesus, toda a sua aura, já era de mudar qualquer ambiente. A caravana de Jesus é uma caravana para que possamos nos integrar, pois que são travadas muitas lutas e temos que continuar a viagem e viajar em grupo, que é mais difícil. Eu me atrevo aqui a fazer uma outra pergunta, talvez um pouco mais agressiva. Qual será a hora em que eu ou nós deixaremos de desagregar? Pois que quando fizemos algo de mal, de ruim para alguém, mesmo que em pensamento, eu estou desagregando. Quando na oportunidade de ajudar alguém, eu não ajudo, estou desagregando. Estou atrapalhando o prosseguimento da caravana de Jesus na Terra. Quando eu quebro a sintonia com os espíritos de luz, eu estou me afastando da caravana, ficando para trás. Esse cenário seria bom? Satisfatório? Estaríamos felizes em ver que a caravana está passando e nós ficando para trás? Imagino que não. Portanto, a grandeza do trabalho do Cristo e a maturidade da convocação é: não importam os seus talentos, importa a qualidade com que você agrega. Vou repetir. Não importam os seus talentos, importa a qualidade com que você agrega. Quem é que se lembra do apóstolo Simão, o Zelote? Simão Pedro é bem conhecido, mas e Simão, o Zelote? O que ele fez? Alguém pode citar 2 encarnações que sejam posteriores dele? Também não sei. Porque eu pesquisei, fui atrás de fontes impressas, virtuais, digitais, sobre suas reencarnações. Não existe nada catalogado, escrito, nada. Nem a IA, nem Gemini, ninguém, ChatGPT, ninguém conseguiu me dar a resposta. Só sabem do que ele fez aqui na Terra. Para, então, falar um pouquinho mais de Zelote, para todo mundo conhecer um pouquinho mais dele. Ele, depois da morte de Jesus, ele seguiu com Felipe para o Egito. E depois ele seguiu para a Bretanha, onde que é hoje a Inglaterra, e Espanha. Depois seguiu para a Ásia Menor. E desse ponto ele se encontrou com outros apóstolos, inclusive Judas Tadeu, na Mesopotâmia, e foram para a Síria. Depois Pérsia, e ali fizeram a divulgação do Evangelho. André, irmão de Simão Pedro, por onde anda, será? Cadê o André? André foi o primeiro apóstolo de Jesus. Foi o primeiro que foi recrutado nessa empresa. Está escrito lá no Evangelho de São João. E foi ele que apresentou Simão Pedro a Jesus. Participou ativamente da vida pública de Jesus e seguiu ativamente no trabalho de evangelização, por onde passou: Etiópia, Grécia,
Rússia, e na Grécia, ele passou primeiro na Rússia e depois na Grécia. No ano de 60 depois de Cristo, ele foi martirizado e morto. Então, da perspectiva humana, da perspectiva nossa, nós valorizamos os destaques. Isso é natural. Faz parte da infância espiritual, como diz Kardec. Que o espírito também é como o corpo físico. Possui períodos de amadurecimento. Faz parte da criança esse período de curiosidade e vai amadurecendo. No entanto, a essa altura a gente deve ter já imaginado que Jesus convoca alguém não para um trabalho de 5 anos, mas para um trabalho de milênios. Milênios de trabalho. E quando você coloca essa perspectiva de trabalho de milênios, o que está em foco não é mais o talento. É o que você pode oferecer a Cristo. Onde você agrega na caravana. Quando você é convocado para uma obra de milênios, a sua qualidade é de agregação. Tem muita gente que tem talento, mas que não está na caravana do Cristo, porque não sabe agregar. E a caravana de Cristo é uma caravana formada de agregadores. É um trabalho de quem sabe pertencer, de quem sabe cuidar. Eu vou tentar fazer aqui uma demonstração bem rapidinha. Se a gente examinasse Simão Pedro, talvez a gente cometa um erro. Um erro de encarnado. Porque encarnado erra, né? Comparar Simão Pedro com Paulo de Tarso. Paulo é mais razão, é mais inteligente. Paulo escreve cartas, faz isso, faz aquilo. Pedro é emoção. Protege a família, briga, corta até a orelha do soldado se precisar. Então a diferença das características dessas pessoas que são agregadoras até hoje. E é natural que a gente tenha preferência entre os apóstolos, pois que foram chamados para a gente se identificar. Mas devemos amá-lo todos, amar a todos eles. Todos eles têm características excepcionais. Mas no fundo a gente tem simpatia para algum ou outro. Só que a identificação não pode representar cegueira para o conjunto da obra. O grande trabalhador do Cristo é aquele que sabe caminhar e agregar com a caravana. Não sejamos como Saulo de Tarso, o orgulhoso doutor da lei, não mais o intelectual arrogante. Sejamos agora o Paulo de Tarso, que entendeu que o verdadeiro valor está na capacidade de agregar, de pertencer, de unir-se, de fazer parte, de contribuir. Porque o condutor desta caravana não somos nós, mas sim o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Sejamos seus caravaneiros. A caravana é imensa. Se estende e vai. Lá na frente está Jesus. E nós aqui, pequenininhos, à beira da estrada. Mas nós temos nosso lugar. Temos a nossa devida importância. E o convite é de Jesus. Vem e segue. E a caravana prossegue. O Evangelho já redimiu centenas de milhões de espíritos, incontáveis. E como diz Emmanuel, avança a cada dia um coração por vez. Quero agradecer o convite. Já é a segunda vez que eu
faço as aberturas dos trabalhos no ano. Que bom que confiaram em mim para esse trabalho. Espero em muitas outras oportunidades estar aqui, ver vocês mais vezes. E não só como palestrante, mas eu sempre estou na plateia também. Sejamos um ótimo ano 2026, que seja de muitos frutos pessoais, profissionais. Quem quer saúde, tenha saúde. Quem quer alegria, tenha muita alegria. Mas se a gente ter Jesus nos nossos corações, o resto é só reflexo. Boa noite. Uma busca ao passado, à história, que a doutrina espírita, a filosofia espírita foi chamada a reviver a partir da sua consolidação. Uma história que precisamos sempre reavivar. Embora, de certa forma, pareça que fica mais pesado o compromisso, né? Porque é uma constante chamada à realidade, é uma constante chamada ao apego, aos ensinamentos, ao trabalho do Cristo. E não é por acaso que estamos reunidos, ouvindo, em algum lugar, para podermos, pelo menos uma parte, multiplicarmos. O pouco que fizermos, estaremos cumprindo a nossa tarefa de caravaneiro, que espero que você continue firme nessa tarefa, para nos trazer, como nos trouxe hoje, essas reflexões, que é, como eu já disse, um chamamento contínuo para o nosso aperfeiçoamento, e uma forma de agradecermos a Deus, ao Mestre Jesus, por tudo que Ele nos tem proporcionado, as opções, as experiências, as condições, para que façamos verdadeiramente um mundo melhor. Muito obrigado, Cleverson. Esperamos que volte sempre. Damos então a continuidade ao nosso trabalho de hoje, quando nos deixamos levar pelo conteúdo da palestra e desenvolvemos por nossas contas os pensamentos, os sentimentos que deixamos aflorar, vamos, de certa forma, também nos unindo aqui, como que numa egrégora, a se desenvolver com mais qualidade, com mais profundidade. E então aproveitamos essa egrégora para buscarmos um contato mais íntimo, mais direto com Deus, nosso Pai amado, nosso Criador, para levarmos a Ele os nossos sentimentos, mas também aqueles nossos pedidos que esse momento nos proporciona, para que Deus, de alguma forma, ajude aqueles nossos irmãos que estão em necessidade, aqueles nossos familiares, nossos conhecidos, aqueles que mesmo distantes de nós, pelo mundo afora, nós estamos enxergando com tristeza estarem precisando
de um amparo, de um apoio. Façamos então os nossos apelos ao Pai, para que a cada um conceda uma forma mais suave de caminhada terrena. Aproveitemos então para pedir em favor, melhor dizendo, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Aproveitemos para pedir ao Pai o amparo necessário, o apoio, a proteção para todas as crianças que estão vindo a este mundo, a renovar essa caravana, a trazer ideias novas, ideias milenares que foram se acumulando na nossa memória espiritual. Peçamos ao Pai para que os jovens que estão a colocar sobre seus ombros as responsabilidades da continuidade e da evolução terrena possam manter-se firmes em seus caminhos, que em caso se desviem, escorreguem, se afastem, tenham lucidez em tempo para retornarem aos seus compromissos assumidos antes de virem à Terra. E levem avante esses compromissos para construírem também um mundo bem melhor do que fizemos. Não esqueçamos de pedir a Deus que aqueles nossos irmãos de idade mais avançada, que batalharam para fazer tanto por nós, que nos agasalharam, nos receberam em seus braços, nos alimentaram, nos educaram, para que hoje pudéssemos estar usufruindo de tudo isso. Para que Deus a cada um conceda o afago, o carinho e nos desperte, para que nunca esqueçamos o valor a ser dado aos mais idosos, que muitas vezes pelo mundo afora estão sendo relegados à própria sorte. Em nome do Pai, em nome de Jesus, elevamos a Deus então a prece de Cáritas, para que essa sintonia se amplie e essa ligação se torne mais forte, para que nossos pedidos possam ser agasalhados pelo Pai. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita que os espíritos consoladores derramem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito
de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja, Senhor. Unidos e envolvidos por esse clima de amor e fraternidade, somos todos convidados nesse momento a pedirmos ao Pai o amparo e o apoio a todos os irmãos também cujos nomes se encontram naquela caixa na entrada do salão, e que também essa energia possa magnetizar e purificar todas as águas trazidas pelos nossos irmãos, para que sejam transformadas em remédio do corpo e do espírito. Façamos intimamente a nossa prece. Pai nosso, que estais no céu. Que assim seja, Senhor. Te agradecendo, Pai, esta oportunidade que nos concedestes, te agradecendo também por esse novo ano que se inicia, provocando em nós compromissos de fazermos uma caminhada mais serena e tranquila. Agradecemos também a Jesus, nosso Mestre, a Francisco Cândido Xavier e a todos os amigos espirituais desta casa, dando por encerrado os trabalhos públicos da noite de hoje. Que assim seja.